Mãe Santíssima,
Central, nós vamos receber Vânia Munhato de Vasconcelos. Ela vem da cidade de Jundiaí, São Paulo, trabalhadora do Centro Espírita João Batista e já caminhando na doutrina espírita há 34 anos e nos últimos 10 anos vem atuando como palestrante e também é articulista para alguns sites de divulgação da doutrina espírita. E hoje ela traz para nós o tema Fazei ao Próximo. Vânia, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu não gosto desse brinquedinho. Vocês me escutam? Vocês preferem assim? Eu prefiro porque o pessoal que fica lá fora. Ah, tá bom. Então eu vou brincar. Não vale fazer chorar, gente, que vem pela primeira vez na casa. Aí fica todo mundo cantando música que eu gosto, bonito, com esses vozeirão que tem esse povo. Aí o meu marido fica aqui querendo dizer, para de chorar, para de chorar. É verdade, gente, eu choro mesmo. Então, deixa eu primeiro me acervar com os aparelhinhos. Fazei ao próximo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que a gente tem que fazer ao próximo, né? Eu procurei trazer para vocês reflexões. O bom de estar aqui na frente é que a gente primeiro precisa estudar, daí a gente precisa pensar muito bem se a gente faz aquilo que está falando para vocês fazerem e precisa tentar trazer para quem está aqui ouvindo a reflexão. A gente não vem aqui para dizer para vocês o que vocês têm que fazer, mas para vocês chegarem no conceito, para vocês chegarem à conclusão e para vocês dizerem assim para si mesmos, não para mais ninguém. Eu vou fazer, ou eu estou fazendo, ou eu preciso aprender a fazer determinada coisa. Então vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso nessa noite. E a gente começa contando uma lenda. Conta-se que um monge e seus discípulos iam por uma estrada e ao cruzarem uma ponte sobre um rio, perceberam um escorpião sendo arrastado pela correnteza. A maioria de vocês talvez até conheça essa lenda do escorpião. Está lá o monge. Ele vê o escorpião sendo arrastado pela correnteza, manda os seus discípulos, seus acompanhantes aguardarem, desce até o rio e tenta salvar o escorpião. E nessa tentativa, o escorpião tenta feri-lo, tenta picá-lo. E ele insiste até que consegue retirar o escorpião do rio, porque ele estava fadado ao afogamento, à morte. Daí, o monge volta para junto dos seus discípulos para continuar a caminhada no destino que eles iam. Só que, vocês sabem como é que é o ser humano, nós somos extremamente curiosos, nós somos extremamente críticos. E aí, não teve dúvida, alguém teve mais coragem do que os outros para fazer o comentário seguinte: mestre, por que você continuou tentando salvar o escorpião, apesar dele não ser grato, dele ter sido tão ingrato de ficar tentando feri-lo quando você tentava retirá-lo do rio e ele sabia que estava se afogando? E aí o monge diz: o escorpião agiu conforme a natureza dele e eu de acordo com a minha. Pausa aqui. Parênteses. Quantas vezes vocês já falaram ou já ouviram alguém falar assim, mas todo mundo faz? Alguém já falou? Alguém já ouviu falar? Esse todo mundo faz é complicado, gente. Porque normalmente nós não falamos assim, mas todo mundo faz por uma coisa boa. É só para justificar as coisas erradas que nós decidimos realizar, certo? Fechamos o parênteses. O monge disse que ele age de acordo com a natureza dele, apesar da natureza do escorpião não ser de gratidão. Lá no site Momento Espírita, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, é uma boa oportunidade para pesquisar quando chegarem em casa. Procura só Momento Espírita, já vai aparecer. É um site da Federação Espírita do Paraná, uma das melhores federações em matéria de organização e de divulgação da doutrina. Eles têm tanto áudios quanto textos escritos e existe
quanto é tipo de tema. E aí, dentro do tema Fazer ao Próximo, eu capturei algumas mensagens. A caridade não é somente dar coisas, mas doar-se ao próximo. Condição que não requer recursos financeiros e nem influência social. Veja, por que eu frisei, repeti, botei em amarelo e frisei para vocês 2 vezes doar-se, doar-se? Porque nós nos habituamos, e outro parênteses, mesmo os espíritas que sabem que a caridade não se limita à questão material, nós temos dificuldade da doação de nós mesmos. A doação de si mesmo é uma das noções mais difíceis que nós temos para fazer, porque nós ainda somos presos a pedras pesadas dos nossos pés espirituais do egoísmo e muitas vezes do orgulho e da vaidade. Então, nós não precisamos dar só coisas. E quando eu mencionei rapidamente que nós espíritas sabemos que a caridade não se limita ao material, mas ainda nos é mais fácil, é porque, vejam, quantas pessoas numa casa espírita, qualquer uma, eu desconheço os trabalhos que esta casa especificamente faz, mas quantas pessoas na casa espírita têm mais facilidade para ajudar a fazer o almoço, a pizza, o evento de doação de uma cesta básica do que vir doar-se num passe, numa vibração, acompanhar um grupo para ir na casa de algum necessitado que não pode vir ao centro para fazer um evangelho no lar, para fazer uma vibração lá nessa casa? Quantas vezes nós nos lembramos efetivamente de orar pelo próximo, ao invés de pegar o nome deles e colocar na vibração do caderninho do centro? Ou seja, nós terceirizamos muito ou não fazemos com o coração e a alma, mas só com as mãos. Parece que a gente consegue fazer uma dicotomia, uma separação entre o que é material, que é mais fácil realizar, e o que é espiritual. E essa mensagem do Momento Espírita fala que a caridade não é isso só. É muito importante a questão material. Tem gente que passa fome, tem gente que passa frio, tem gente que passa muitos tipos de necessidade. Mas elas precisam também de um sorriso, elas precisam de um abraço, elas precisam saber que alguém vai ouvi-las, elas precisam da nossa prece sincera, elas precisam que alguém compreenda o que elas estão passando, elas precisam que alguém diga uma palavrinha-chave, tenha um cuidado, um gesto de carinho. Essas pessoas, elas não estão dependendo de questão material. Muitas vezes uma pessoa necessitada, você diz assim, você quer falar ou você quer comer pão? Ela vai dizer, eu quero falar, eu preciso falar, eu preciso ser ouvido, eu preciso ser acarinhado, eu preciso ser compreendido. Vocês concordam comigo que isso é uma realidade? E essa doação de si mesmo é muito difícil, por quê? Porque a gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que sair da posição ideal que a gente se colocou. É tão fácil, gente, a gente ficar sentado num lugar, dizendo para os outros como é que tem que fazer. E mesmo nós espíritas, e eu vou frisar essa questão do espírita, por quê? Porque o espírita tem se perdido um pouco. O espírita tem achado que está tudo solucionado. Por quê? Enquanto outros religiosos têm a habitualidade de dizer assim, Deus sabe o que faz, a gente diz, Deus sabe o que faz, está tudo certo. A gente ainda arremata, né? Só que a gente às vezes parece não esquecer, mas omitir na própria ação, no próprio gesto, que Deus sabe o que faz e está tudo certo, mas Ele coloca algumas responsabilidades na nossa mão. Querem ver um exemplo? Eu vim fazer palestra aqui para vocês, pela generosidade do Nelson, que me convidou. Foi um prazer e uma alegria vir aqui. Eu estou fazendo um trabalho que vai servir, vai repercutir na minha vida espiritual positivamente. Assim espero, assim como espero que repercuta na vida de vocês. Neste momento que eu estou aqui, eu estou sendo indispensável. Mas eu não sou indispensável, porque se eu não escolhesse estar aqui, outro viria no meu lugar. Os
serviço seria feito, o trabalho seria realizado, a palestra aconteceria e não precisava de mim. Mas a partir do momento em que eu me coloquei na posição de trabalhadora e aceitei o trabalho, aceitei o encargo, eu passei a ser indispensável. Então, cada um de nós, na sua atividade, no seu trabalho, no seu local de existência, seja dentro da família, seja no trabalho, seja no cotidiano, na rua, em qualquer lugar que vá, seja sentado nesta cadeira ou nas atividades deste centro, são indispensáveis se topar o serviço. Mas não esqueçam que nós somos substituíveis, sim, a partir do momento em que não fazemos a nossa parte. Então, doar-se é aquilo que eu estava dizendo. É muito confortável a gente doar daquilo que não nos sacrifica. É muito confortável nós nos doarmos só materialmente. Precisa doar um pouco mais. E assim, diz lá em Mateus, tudo sublinhadinho. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Nosso mestre, o Cristo, falou isso. E vejam que interessante, vamos repetir. Ele não diz algumas coisas, ele diz tudo. E ele diz: o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Existe uma grande diferença entre uma pessoa querer fazer alguma coisa boa para outra e dizer assim: eu decidi que eu vou fazer tal coisa para fulano. Ele vai fazer. Mas se ele decidir que ele vai fazer tal coisa para fulano, na proporção em que ele desejaria que fosse feito para ele, é totalmente diferente uma coisa da outra. Kardec fala isso dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma das frases mais difíceis de se compreender, porque as pessoas pensam: qual que é a diferença? Eu vou tentar explicar a diferença, uma coisa material, básica. Você quer um carro? Você gostaria que eu tivesse um carro? Eu vou te dar um carro. Que carro que eu posso dar para ela? Eu posso dar, sei lá, um carro, sei lá, um Fit. Eu vou dar um Fit 2014 para ela, tá? Você ia ficar feliz com o Fit 2014? Legal, zero, hein? Agora, se eu fosse dar para ela um carro que eu quero, será que seria um Fit 2014? Talvez fosse o Fit 2015, ou talvez fosse um pouco melhor, uma BMW, quem sabe um outro carro, ou talvez fosse o mesmo Fit, mas eu não ia dar um básico para ela, porque ela está feliz de ganhar um carro zero. Mas para mim eu quero com vidro, com trava, com isso filme, com tapete, com um sensor de ré, eu quero com a cor da moda, eu quero com o banco todo de couro sintético, como cor vegetariana. Certo? Eu quero o carro. Pode ser o mesmo Fit que eu daria para ela, mas é muito diferente o carro que eu daria para ela do carro que eu daria para ela se escolhesse para mim. Vocês compreendem o peso disso? E aí Jesus disse: tudo. Alguém aqui consegue dar tudo? Fazer tudo para os outros da mesma forma como gostaria que fizessem para si? Infelizmente eu devo admitir para vocês, confesso, na minha primeira visita ao Centro Espírita Astral do Bem, né? Astral do Bem, Paraíso do Bem, que eu achei um nome muito interessante, aliás, depois eu vou perguntar a origem do nome. Primeira vez que eu venho aqui, eu vou confessar para vocês, eu não consigo, porque a gente tem ressalvas, e as nossas ressalvas são fundadas no nosso egoísmo. E enquanto a gente não aprender a lidar com o egoísmo que está em nós e convertê-lo em virtude, nós não vamos fazer nem tudo e nem no outro aquilo que gostaríamos para nós. Nós sempre vamos fazer o que dá. Ah, mas você não vai ter que ficar feliz, eu vou te dar um Fit. A gente vai sempre querer isso. E ainda ela tem que me dizer obrigado, viu? Porque se ela for como escorpião, ingrata, aí eu vou dizer assim, ela nem merece. Porque junto com o nosso egoísmo existe um outro problema, que é o nosso orgulho.
E o nosso orgulho ainda precisa ser satisfeito. Nós ainda estamos completamente presos a esses dois grandes problemas milenares que são nascidos dos tempos em que nós nem éramos ainda espíritos. Porque os que estudam um pouquinho mais a doutrina, já leram um pouquinho mais, sabem que tudo evolui no universo e nós passamos pelos vários reinos antes. Não me peçam para explicar isso agora, que é um outro capítulo, né, à parte, mas antes de nós nos tornarmos de verdade seres chamados espíritos, como princípio inteligente passamos pelos outros reinos para desenvolver o quê? A capacidade de agregar matéria e sustentar a matéria, a capacidade de sentir a necessidade de ter a defesa da própria existência, de proteger a prole, de procriar e outros tantas qualidades que eram qualidades e de repente hoje estão presentes em nós, mas como defeitos morais. E o egoísmo e o orgulho são duas dessas características que nos travam. Nós somos seres num mundo de expiação, nas portas da regeneração, que ainda agimos primitivamente. Essa é uma grande verdade e que só depende da nossa vontade de despertar para o agir, porque crer a gente já crê. Só que enquanto acreditarmos sem agir, nós não sairemos daquele pezinho dos mundos primitivos em que já estivemos e que tudo era permitido. Por quê? Porque os nossos impulsos, que os nossos instintos eram compreensíveis, mas hoje não são mais. E aí, Jesus também diz assim, lá em Lucas: tratai todos os homens como quereríeis que eles nos tratassem. Veja, são dois discípulos, dois apóstolos, que escreveram as mesmas coisas com palavras diferentes, mas aqui vem de novo a mesma realidade. Todos. Lá era fazer tudo, aqui é tratar a todos como quererias que eles vos tratassem. Não vou repetir tudo de novo, porque o tudo e o todos, o fazer ao próximo, como gostaríamos para nós, está muito bem explicado. Mas é só para frisar para vocês que nós precisamos nos doar mais. Eu tenho absoluta convicção que muitos aqui ligam a televisão e de repente dizem: esse mundo está muito difícil, esse mundo está muito tumultuado, as coisas estão muito complicadas. Tem gente sofrendo demais. Será que Deus não vai fazer nada para mudar isso? Mas Deus está fazendo. Deus sempre fez. E aonde estamos nós? Porque Deus faz através de nós também. E enquanto a gente, mesmo vindo ao centro espírita, assistindo a palestra, fazendo a palestra, enquanto nós não tivermos a ousadia de parar de agir de um lado para agir do outro, enquanto nós somos apegados à matéria como se fôssemos realmente materialistas, nós agimos como materialistas. Nós temos medo de sofrer dor, nós temos medo de morrer. Quem aqui não tem medo de morrer de verdade, de verdade, de verdade? Quem é que aqui ousa dizer se eu tenho não? Sigam o mestre. Difícil, né? Eu provo para vocês que eu não tenho medo dizendo o seguinte: eu sou doutora de órgãos, então se eu morrer tá tudo bem. Pergunta, velho, fala aí, Vânia, você sai daqui e você me chega em casa, vamos ver o que dá, né? Porque, gente, nós temos uma fé um tanto frágil ainda. Eu acredito muito em Deus, mas será que eu acredito o suficiente para soltar a corda? Alguns aqui talvez conheçam a história do alpinista que está descendo, de repente ele cai, está tudo nevoeiro, ele cai, explica, pendurando na corda. E aí ele reza, e aí ele escuta uma voz divina e diz: solta a corda. E ele não solta a corda, porque Deus que me livre, vou terminar de explicar aqui. Aí no dia seguinte ele é encontrado morto, congelado, a 1 metro de chão, porque ele não soltou a corda. Nós somos mais ou menos assim. A gente acredita em Deus, a gente reza, a gente pede, a gente tem certeza que ele vai dar, mas se ele mandar soltar a corda, ai de nós, capaz a gente ficar congelado e se descobrir amanhã pendurado a 1 metro do chão. Momento espírita de novo. Não basta ter fé, não precisa ser profitente desta ou daquela religião. É preciso ter caridade
caridade como a entendia Jesus. E como é que entendia a caridade Jesus, como ele entendia? O Espiritismo diz isso, tá? Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo e o site Momento Espírita, no seu artigo, aproveitou. Vejam que é BIP, BIP, para não esquecer, dá para fazer tatuagem no braço. Toda vez que eu olhar aqui e escrever BIP, você fala, peraí, que eu tenho que fazer a caridade conforme Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. No Espiritismo, aliás, a gente usa muito a questão de termos que perdoar, porque é fortíssima no cristianismo, é fortíssima no Espiritismo. Mas não é só o perdão, nós temos outras ações para ter, outras atitudes, outras reações perante a vida, o próximo, a sociedade, a humanidade. Benevolência é o que é? Bondade, mas uma bondade além daquela mesquinha bondade que a gente faz cotidiana. É benevolência, é uma bondade superior. E é para com todos. Todos. Eu me lembro que quando eu tinha, uns 19 anos mais ou menos, eu tive hepatite. E antes de descobrir que eu tive hepatite, eu não sabia sair me arrastando, né? Sabe que hepatite dá um cansaço na gente? Dá uma canseira. E eu tinha o hábito de treinar para ser boa. Até hoje não aprendi, mas eu treinava para ser boa. O que eu fazia? Eu andava de ônibus, e aí eu ia, pegava o ônibus, e aí ficava olhando em volta para ver quem era de terceira idade, grávida ou grávida, para eu dar lugar no ônibus. E aí, olha como eu era benevolente. Olha só, eu fazia isso. Até o dia que eu tive hepatite. Porque daí eu ficava esperando no ponto de ônibus, agachava, rezando, dizendo, Senhor, não é por nada, mas por favor, ajuda que não apareça nenhum idoso, nenhuma grávida para dar lugar hoje. Vocês entendem como nós somos? Nós somos assim, gente. Se aparecer o sinão, se aparecer a vírgula, se aparecer o problema, a gente não faz. A gente fica rezando para não aparecer, que senão você vai ter que ou quebrar com o seu padrão, ou você vai ter que ir e aí provar que você não aprendeu nada, ou você vai ter que ir além com uma força que você acha que não tem. Eu não tinha a força porque eu estava doente, mas é sempre uma desculpa, é sempre uma justificativa. Eu não posso dizer para vocês se eu teria dado um lugar que Deus ouviu as minhas preces e não apareceu ninguém até descobrir que tinha hepatite e ficar de molho em casa. Mas a benevolência é para com todos. E a indulgência? A indulgência para as imperfeições dos outros é mais ou menos uma questão de perdão e uma questão também de benevolência. Porque a indulgência é o seguinte: eu tenho a compreensão de que o outro não é capaz de fazer diferente. Então eu sou indulgente, eu não valorizo, eu não supervalorizo, eu não aumento o peso daquilo que ele está me dando, ou que ele está dando para a vida, ou está dando para o próximo. Eu não vou olhar o outro como um criminoso, seja um criminoso moral ou material, porque ele errou. Porque, vejam, não sei se você também assiste aqueles programas horríveis de TV, eu digo horríveis porque a minha mãe assiste, eu brigo com ela e eu chamo de horrível mesmo, mas aí assiste uma série do Resende ou da Atena ou outros afins, e aí começa lá aquele cara que essa semana estava nos jornais dizendo que ele matou 41 pessoas. Quantas pessoas vocês ouviram falar? Um desgraçado desse, desculpem o termo, uma pessoa dessas precisa morrer. Onde já se viu matar 41 pessoas? Mas ninguém provavelmente se colocou, será que esse cara teve religião? Será que esse cara teve mãe? Será que esse cara não foi violentado na infância? Será que esse cara teve uma história espiritual assim ou assado? Porque nós somos espíritas, acreditamos em reencarnação e sabemos que esse cara nasceu com uma limitação primeiro espiritual. Estou dizendo para perdoar ele e não prender? Não. Justiça dos homens, justiça dos homens. Só que existe a justiça de Deus. E se a gente fica só olhando que tem que apedrejar o pobre coitado, que é um criminoso e que tem que pagar os crimes que fez, mas sem a indulgência de pensar que existe uma história que construiu a imperfeição dele, nós não seremos melhor do que eles, do que ele ou do que eles, as pessoas que fazem errados. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo, porque é um assunto delicado, mas eu não quero dizer para vocês que tem que chegar e pegar o bandido e libertar porque é o pobre coitado. Não foi isso. Não. Nós precisamos ter a indulgência de tentar entendê-lo, apesar dele ter que pagar pelos atos cometidos. Percebem a diferença? Em vez de chamar o pobre coitado de todo o nome feio que conhecemos, porque ele fez uma coisa muito má, e porque ele continuaria fazendo
Segundo ele disse, a gente vai entender um pouco, orar pelaquela alma, que é uma alma cheia de imperfeições, que certamente sofre muito por ser assim. E o perdão, eu não preciso me estender sobre o perdão, eu tenho certeza que em todas as palestras alguém fala de perdão aqui para nós, para mim, para vocês. Perdoar, gente, é muito mais do que simplesmente esquecer. Não é simplesmente enfiar para debaixo do tapete do nosso coração e dizer assim, eu não vou ficar mais magoado. Não, é nem se magoar, é nem levar em consideração. A gente sofre porque a gente espera demais dos outros. Então o processo de perdão é, primeiro de tudo, não esperar. Não esperar, porque quando a gente para de esperar, a gente para de sofrer. E aí a gente não se ofende, não se magoa e não precisa perdoar. Por que Jesus nos convida ao perdão? Porque a gente ainda se ofende, porque a gente ainda se magoa, porque ainda a gente tem problema com relação a isso daqui, a não conseguir aceitar o que o outro não tem mais para dar. Certo? Me permite uma pergunta, eu não estou com relógio, eu não estou vendo nenhum relógio aqui. Vocês gritem quando eu estiver passando o horário, tá? Ok? A compreensão, vamos lá para o movimento espírita. A compreensão é a melhor substituta do julgamento que tantas vezes faremos em relação ao próximo. Ele está substituindo, convidando a substituirmos o julgar pelo compreender. E foi mais ou menos o que eu acabei de dar uma pincelada no slide anterior. Se nós compreendermos que o outro tem uma história diferente da nossa, se nós compreendermos que o outro não aprendeu o que nós já aprendemos, porque o nosso padrão de comparação é o nosso, certo? Eu não posso comparar alguém ou a atitude de alguém a partir do meu marido, eu tenho que comparar a partir do que eu acredito, a partir do que eu sei, a partir do que eu sinto. É o meu padrão de referência, que seja o melhor, tomara que seja, mas a partir do meu padrão de referência, que procura ser o padrão de referência do cristianismo e por consequência do espiritismo, então nós vamos tentar compreender no outro que a história dele é diferente. Existem dezenas de frases de países diferentes, de histórias diferentes, de religiões diferentes, em que basicamente se resume ao seguinte: existe uma específica que eu me lembro, que é: a gente não deve criticar o outro antes de andar 1000 passos com o chinelo que ele calça. Se nós conseguirmos não realizar isso e não criticar a ação do outro sem caminhar 1000 passos com o chinelo do outro, nós estaremos mais perto da compreensão. E a mesma coisa, em outras palavras, que o Cristo disse quando ele falou que se pede a capa, se pede o manto também para dar capa e assim por diante. Nós temos que tentar nos colocarmos no lugar do outro, porque só no lugar do outro a gente vai entender um pouquinho o que o outro está sentindo. É bem fácil a gente chegar e fazer as coisas criticando, julgando, pesando demais os valores quando se trata do outro fazer. Mas as nossas medidas são sempre diferentes. É a medida do cabo. A medida que eu tenho para mim é diferente da medida que eu tenho para vocês. E eu estou falando de mim porque eu não posso falar de outra pessoa. Eu só posso falar de mim. E cada um de vocês só pode falar de vocês mesmos. Até você que está escondidinho aí, paz. Certo? Por quê? Porque a grande realidade é que nós usamos de 2 pesos e 2 medidas para tudo. Apesar da nossa boa vontade de fazer melhor, apesar da nossa fé em Deus e a fé na mensagem do Cristo. Quando a gente vem falar aqui de fazer ao próximo, é muito mais do que simplesmente fazer alguma coisa. É colocar na alma, é colocar no coração, é colocar no entendimento, é colocar no conhecimento, para então fazer o melhor de verdade para o outro, como faria para si mesmo. Se nós conseguíssemos usar essa medida, seria tudo mais simples. E o mais interessante da vida é que Deus dá ferramentas. Por exemplo, Ele nos dá um tempo. O tempo ajuda com que a gente consiga, ao passar das oportunidades e das experiências, que a gente consiga ir se adaptando até chegar lá no ponto que a gente quer. E Ele dá essas oportunidades e essas experiências que são renovadas situações para a gente treinar. Por que vocês
agir com benevolência, eu preciso agir com indulgência, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso extrapolar a caridade material, eu preciso fazer caridade moral e assim por diante. Quantas vezes por semana, não vou nem perguntar por dia, vocês pensam que vão morrer, por exemplo? Alguém aqui pensa que vai morrer? Alguém já pensou que vai morrer? Hoje alguém pensou que vai morrer? Não, né? Mas a gente tinha que pensar todo dia, sabe por quê? Porque um dia a gente vai morrer. E no dia que morrer a gente não vai estar pronto. Sabe por quê? Porque nós não aproveitamos o tempo e as experiências e as oportunidades para estarmos prontos no dia que isso acontecer. Por que eu falei de morte? Porque choca. E isso é cabível para todas as coisas. Tudo que você traz para a consciência se torna metade do caminho andado. Isso não é só espiritismo, isso é psicologia. Tudo que a gente pensa, como eu agirei quando acontecer, ou se acontecer, metade do caminho da solução está andado. Se acontecer uma coisa aqui agora, que nunca ninguém pensou, nós vamos agir, cada um, na sua própria maluquice, né? Na sua própria, no seu próprio surto pessoal, vou dizer assim. Nós vamos agir de uma forma totalmente inesperada. Por exemplo, se nascesse um UFO aqui e descesse em ETs, a maioria de nós ia surtar. Meu marido ia lá conversar com eles, porque ele adora esse assunto, e ele lê sobre esse assunto, e ele gostaria muito que acontecesse, porque é uma coisa muito legal. Talvez eu fosse com ele, porque ele conversa muito comigo e eu acredito em vida em outros planetas, como todo espírita deveria acreditar, porque está lá na doutrina espírita que todos os planetas são habitados. Então, se descesse aqui, metade do povo ia ser correndo para um lado e a gente talvez fosse na direção deles. Talvez, porque é só metade do caminho andado. O pensar, o aprender pela imaginação é metade do caminho. Aliás, em matéria de, acho que é psicologia, eu não sou psicóloga, então estou falando talvez indevidamente, mas dizem que existem áreas do cérebro que são a da memória e a da imaginação. E se você imaginar uma coisa, o cérebro não distingue se é verdade ou mentira, se é realidade ou não é realidade. Por isso, quando você lembra, quando você imagina, acendem as mesmas áreas do cérebro. Pelo menos é mais ou menos isso que eu aprendi. Por que eu estou dizendo que tem que pensar e é metade do caminho andado? Porque o seu cérebro não registra se é verdade ou mentira. Então, quando acontecer para ele, já aconteceu uma vez. Então, ele sabe o que vai fazer. Para isso, eu preciso perdoar a fulana, eu vou me imaginar. Ele vai sempre entender, fulana, ela sempre vai lá no centro. Se eu encontrar com ela na porta, eu vou dizer boa noite. Se ela responder, eu vou sorrir. Se imaginou? Metade do caminho andado. Se você tropeçar com ela aqui, você vai falar boa noite, provavelmente, e vai sorrir se ela responder. Não encontrei com ela na porta, encontrei com ela lá no fundo. Talvez o teu cérebro tenha um pouco mais de dificuldade, mas metade do caminho andado, porque você já imaginou a situação. Vocês entendem? Então, fazer o próximo não é tão difícil. Se você começar o processo de compreensão e começar o processo de imaginar que você está fazendo aquilo que você idealiza, que você sonha, que você quer ser. Se alguém se comporta de uma maneira que não era esperada, já estamos prontos a ajudar, a julgar e a condenar. Poucas vezes nos perguntamos, por que agiu dessa maneira? E aqui eu dou um pulo lá para o pobre moço, que hoje é chamado de serial killer e que todo mundo quer ver na cadeia. Por que ele agiu assim? Eu não sei. Será que ele é louco? Fisicamente falando? Será que ele é doente espiritualmente? Será que ele é obsidiado? Será que ele é mau? Será que Deus fez alguém mau de verdade? Será que ele tem jeito? Será nessa vida? Não será? Por quê? Vamos tentar compreender. E se ele fosse da minha família? E se ele fosse meu filho? Vocês já viram gente que manda prender todo mundo, mas se for o filho, ele vai dar um jeito de soltar? Mais ou menos isso. E se ele fosse meu filho? Quantas mães? Gente, eu sou estagiária da Defensoria Pública e eu trabalho na área de família, tenho uma amiga que trabalha na área criminal. Quantas mães vão lá em desespero para visitar o filho para levar um pacote de cigarro? Não importa o crime que ele cometeu. Outro dia eu fui numa audiência com a Defensora Pública e o presidiário, pai da criança que estava em discussão à guarda, foi levado. Então, uma situação muito desagradável. Um homem bonito, deste tamanho, negro,
forte, uma pessoa que tem muito potencial de trabalho, de agir, de trazer o bem para a sociedade. Você percebe que tem capacidade. Você olha ele algemado, com 2 guardas do lado, a mãe sentada na cadeira, discutindo a guarda do filho dele com a ex-mulher, e ele lá com a cabeça baixa, com aquele ar de endurecimento do coração e da alma. E aí, tudo que a mãe dizia era assim: meu filho, daqui a pouco eu vou mostrar o seu filho que está lá fora. A doutora deixou. Sabe como? Ela estava preocupada com ele. Ela estava, não importa se o filho dela é criminoso, não importa se ele está preso, não importa se ele está algemado, não importa se ele entrou naquela audiência com 2 guardas cuidando dele. Ela viu um filho. Vocês precisam de ver a alegria dessa mulher. Tem que compreender e tem que perguntar por que agiu dessa maneira. A gente não faz para o próximo o que gostaria que fizesse para a gente se a gente não se perguntar por que o outro agiu dessa maneira, não compreender o outro. Se a gente não fizer tudo isso, a gente não realiza aquele milagre que começa em nós mesmos, que é amar o próximo de verdade. Por vezes, atrás da atitude que nos desagrada, está escondida a sua dor, a sua dificuldade ou o seu medo. E sem querer compreender, sem nos esforçarmos para entender ao nosso próximo, apenas julgamos. Então aqui vem um convite para vocês. Quando vocês estiverem dentro de uma situação em que o nosso impulso, o meu, de vocês, seja primeiro julgar, para e respira. E pergunta: o que é que o Cristo teria dito para nós fazermos? Porque se a gente conseguir parar esse tempo, que às vezes é tão pequeno, que é um milésimo de segundo dentro da própria mente, e a gente tentar ver com outros olhos, nós estaremos exercitando a caridade, nós estaremos exercitando o amor ao próximo, nós estaremos exercitando uma mudança de conduta. A gente precisa sair do apenas julgar. E não se preocupem se vocês julgarem a si mesmo. Não se preocupem se primeiro julgarem e depois pensarem. Não se preocupem se só lembrarem de pensar depois de 2 horas, 2 dias, 2 meses da situação. Porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo explica o seguinte: quando se fala de pecado por pensamento e adultério, neste capítulo, o adultério é todo tipo de traição mental, de qualquer situação, não só relacionamento. Ele vai explicando o texto e aí ele diz assim, que o progresso, existem 3 etapas que você pode avaliar o progresso. A primeira é a seguinte: quando a pessoa se compraz no erro, o progresso dela está todinho por fazer. Quando a pessoa já não se compraz no erro, ainda erra, mas já se esforça para não errar, metade do progresso já está em desenvolvimento, já está começando. E quando você nem pensa no mal, você já evoluiu. E aí eu digo mais, porque lá no Evangelho ele se foca nisso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que eu concluí, vocês aceitem a minha conclusão ou não, conforme preferirem. Eu não disse para vocês, por exemplo, que eu sou doadora de órgãos? Tem gente que não é. Eu evoluí nisso, eu acho. Parênteses, eu acho, né? Aspas que eu acho. Eu acho que eu evoluí nisso. Em compensação, eu ainda tenho outros milhares de defeitos. Então, eu nem penso na hipótese de não doar os meus órgãos. Então, eu me desapeguei de uma parte importante que poderia me reter aqui. Ótimo, então a Vânia não pensa no mal neste aspecto, ou não pensa no egoísmo neste aspecto, mas é egoísta para emprestar o carro. Hoje estou falando muito de carro, né? Será que vai rolar um carro aqui hoje? Eu sorteio de carro, né? Eu posso me emprestar meu carro? Eu dou meu rim, mas eu não empresto meu carro? Eu dou meu coração, mas eu não empresto meu carro? Vocês entendem? Eu evoluo uma parte e outras não. Então, aprendam a observar vocês mesmos, como eu procuro fazer esse exercício, olhando cada característica. Poxa, eu estou sendo egoísta. Eu sou egoísta em tudo, ou sou egoísta nisso? Ah, eu não gosto de emprestar coisas. Mas eu sou capaz de fazer tal outra coisa que caracteriza que eu não sou tão egoísta. Então vamos trabalhar aquilo que a gente percebe que está nos limitando. É importante. E aí a gente, estou falando isso por quê? Porque mesmo que a gente julgue, nós vamos pensar, por que eu julguei primeiro? Por que eu não compreendi? Por que eu não pensei qual é a situação
verdadeira? Por que eu não perdoei? Por que eu não tive outras virtudes? E vamos trabalhar essas virtudes. Porque para fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós, para dar ao próximo o melhor de nós mesmos, a gente precisa ter o melhor. Se a gente não descobrir o melhor em nós, se nós não exercitarmos o melhor em nós, a gente não vai ser capaz mesmo de fazer. É uma questão de desenvolvimento. A compreensão nasce do entendimento de que nenhum de nós está isento dos erros e dos tropeços no relacionamento humano. Erramos muitas vezes por fragilidade emocional e moral e não por maldade. Eu pergunto, algum de vocês, nesse instante, se lembra de ter feito alguma coisa que foi muito errada? Ou vocês depois concluíram que foi muito errado, mas vocês dizem, mas eu não fiz por maldade? Quem? Vocês não têm coragem? Muita gente. Se não todos, muita gente faz isso. Por que pra mim serve dizer eu não fiz por maldade e não serve para o outro? Se nós não pararmos para compreender o outro, a gente sempre vai achar que foi por maldade. Mas nem sempre foi. É por ignorância. Com razão, muitas vezes a gente vai concluir que é por ignorância, por desconhecimento, por causa da história daquela pessoa. Então, se a gente compreender que aquela pessoa tem uma história diferente da nossa, e aquela história leva ela para determinada estrada, e que se talvez a gente se imaginasse naquela estrada, nós não seríamos tão diferentes dele, a gente vai compreender um pouco melhor. Qual é o guia mais seguro? O Espiritismo diz: tomando como medida o que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Que máximas? Ser indulgente, ser benevolente, compreender, perdoar. Se nós exercitarmos essas virtudes, vamos quebrar com o egoísmo milenar que existe em nós, vamos destruir esta pedra que nos afunda e vamos conseguir alçar voo. Aliás, eu gosto muito de imaginar. A Igreja Católica, por exemplo, gosta de mostrar as imagens dos anjos. Quando eu era criança, eu era católica e eu adorava, como até hoje eu acho muito bonito, aquelas imagens da criancinha na beira do rio com um anjo de asas maravilhosamente lindas do lado, né? Eu não consigo imaginar meu anjo de asas mais, mas eu sei que ele voa alto, assim como os anjos de vocês voam alto. Mas pense, nós todos somos potencialmente anjos porque nós todos temos asas. Só que qual é o tamanho da nossa asa? Depende. Nós desenvolvemos uma asa que é da inteligência primeiro, do raciocínio, da capacidade de pensar. Essa asa vai desenvolvendo muito rápido. Mas quem é que voa com uma asa só? Ninguém. Então todos nós estamos aqui no mundo às portas da regeneração com uma asa só. E aqui do outro lado, na asa do amor, da bondade, da virtude, da moral, tem uma asinha, depende do tamanho, do quanto a gente desenvolve, quanta musculação nessa asa a gente faz. Alguns têm uma asa só um brotinho, um carocinho, outros têm uma asa um pouquinho maior, outros têm uma asa bem grande. Esses que têm asa bem grande, eles já voam, mesmo que não alcem voos tão altos, eles já voam mais do que nós às vezes. Então, a gente precisa destruir o egoísmo, que é o desenvolvimento desta asa que nos falta. E que a gente só vai ter para voar quando a gente exercitar o que está sendo falado no Evangelho, que é fazer ao próximo, que é amar ao próximo, que é compreender o próximo, assim como gostaríamos que nos fosse feito. A verdade por detrás da aparência. Vejamos o que diz João. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Mas espera aí, eu amo a Deus e eu realmente não engulo fulano de tal. Por que eu estou mentindo? Não estou mentindo, vamos entender. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
João diz isso. Gente, não é verdade. Não é que a gente seja malvado, haja de má fé e por isso nós somos mentirosos. É porque a gente não evoluiu. Eu não consigo ir com a cara do fulano, eu não consigo engolir, eu não suporto. Se eu perceber que ele está na mesma calçada, eu atravesso a rua. Quanta gente já disse isso, né? Só que como é que eu sou capaz de odiar o outro e amar a Deus? Sendo que esse Deus que eu amo é o Criador daquele que eu odeio. Claro que ressalve-se que o odiar, até está em itálico, porque o entendimento do termo, do verbo odiar, lá nos tempos de Jesus, é um pouco diferente do nosso, tá? É amar menos, tá? Por isso que Jesus usou muitas vezes o verbo odiar, porque não significava o que significa para nós hoje. Então vamos entender como amar menos. Só que, se eu amo o quadro, eu não vou amar o pintor, que é o artista, vamos dizer assim. Eu preciso amar, para amar o artista, eu preciso amar a obra do artista. Se eu não amo a obra, eu não amo o artista. Dá para entender melhor por que é mentiroso aquele que odeia o irmão e como é que vai amar a Deus? Porque Deus é o artista. Se eu não amo o quadro, se eu não amo a obra, eu não tenho como amar o artista. E foi isso que João disse. Quando a gente se pegar odiando alguém, amando menos alguém, sendo intolerante com alguém, quando a gente se pegar intimamente desejando o mal para alguém, pode parar. A gente não tem fé em Deus de verdade. Então tem que começar tudo de novo. Peraí, qual é o processo? Eu tenho que amar o quadro. Eu vou procurar as virtudes do quadro. Eu vou procurar a beleza do quadro. Puxa, ele tem 35 defeitos, mas ele tem uma virtude. Vou me apegar nesta virtude. E vou amar aquela virtude até conseguir amar aquela pessoa de uma forma integral, apesar dos defeitos dela, apesar das imperfeições dela. Dá para compreender isso? É loucura o que João falou? Acho que não, né? Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Isso está escrito em Romanos 12:15. Paulo escreveu a carta aos Romanos, escreveu isso. Que forma melhor de fazer ao próximo que gostaria de ser do que compartilhando dos sentimentos dele? Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E aí a gente volta lá para o monge. Olha só, o escorpião agiu conforme a natureza dele e eu de acordo com a minha. Nós sempre mostramos para o mundo, sempre mostramos para o próximo e sempre mostramos para Deus qual é a nossa natureza. Mesmo que a gente engane todo mundo à nossa volta, a gente não engana a própria consciência e não engana a Deus. Aliás, esse negócio de não enganar a Deus é muito legal, porque sabe aquela história vocês já ouviram falar de experiência de quase morte? Quando a pessoa morre e volta e ela diz assim: eu vi um túnel, né? Enquanto eu passava nesse túnel aqui toda a minha vida. Sabe por que acontece isso? Porque quando a gente parar lá no umbral, porque nós não tivemos vontade de amar, não estou falando que nós vamos, porque nós vamos tudo para as colônias espirituais legais que tem aqui em cima. Dizem que Minas tem muitas. Então nós vamos tudo para cá. Mas vamos fazer de conta que a gente, quando morrer, ele flash e aí nós vamos para o umbral. Quem vai reclamar de ter ido para o umbral se reviveu a própria vida? Nossa, eu tinha 5 anos, eu fiz tal coisa, eu tinha 10 anos, eu fiz tal coisa, eu tinha 15 anos, eu fiz... Nossa, já não quero nem lembrar dessa. Tarde demais, já fez o flash, já lembrou e já sabe que está indo no lugar certo. Então ninguém reclama de estar no umbral, gente. Vocês já perceberam que nos livros espíritas lá, eles sofrem, eles choram, eles se revoltam, mas ninguém reclama de estar lá dizendo assim: eu sou uma vítima pobre, coitada, estou aqui. Porque eles sabem que é o lugar que eles escolheram. E nós não queremos ir para lá, aproveitando. Vocês são mineiros, sou lá de São Paulo. Estou lá em São Paulo. Não sei se tem tanta colônia espiritual lá, mas vocês aproveitem, porque aqui tem mais chance de vocês irem direto. Aproveita a oportunidade. E aí, só que eu vou precisar da Eli que apague a luz para que vocês possam ver os vídeos. Eu vou fechar com vocês com 2 vídeos, tá? Eu espero que vocês não chorem, mas se quiser chorar também não tem problema, porque eu choro todas as vezes que eu escuto a Antônia falando e daqui a pouco o Luiz Antônio. São 2 crianças, não se conhecem. Essa daqui, no meu entendimento, é a geração que Deus está mandando para transformar esse mundo de
e expiação para o mundo de regeneração. Nós já viemos com mudanças espirituais, morais, nós já estamos focados no desenvolvimento de um mundo melhor, do próprio mundo interior melhor, só que nós não chegamos nesse ponto ainda. 4 anos um, 3 anos outro, mas vejam se eles falam alguma mentira, vejam se eles falam alguma coisa que nós já fazemos, ou melhor, se não nos envergonhamos deles terem essa noção, essa compreensão e nós ainda não temos despertado. Por isso a gente precisa fazer um exercício que eu, durante toda essa quase 1 hora falando, convidei que todos nós fizéssemos e façamos daqui para frente. Vamos ver se eu... Acho que eu não posso por aqui. Alguém tem que botar a mãozinha lá no meio da Antônia. Só apontar, quando aparecer a mão, você clica, por favor. Como é que é a história, Vitória? Não entendi. A gente, quando uma pessoa quando uma pessoa você tá tirando foto? Não. Quando uma pessoa não tem uma casa, tem que levar para nossa casa. É? É. Por quê? Porque assim, então ele fica lá sozinho, sem amigos. Então a gente vai ser os amigos dele. Ah, é? Se ninguém quer ajudar ele, a gente ajuda ele. Tá bom, filho. Porque nós é a nossa família. Nós aqui, nós que ajudam. Mas pessoas, porque as outras pessoas que me ajudam, elas estão enganadas. Entendi. Então a gente tem que ajudar as Entendi. pessoas. Tá bom. Então isso que é importante. Tá. Jesus falou isso, Jesus conversa isso na nossa mente. É? Conversa na tua mente também. É? Ele conversa isso na mente de todo mundo. No final não tem nada a ver, mas ela pede o suco e o pai diz: não, vamos acabar com o suco que tem aqui. Porque significa o seguinte: eles dão uma educação moral para ela desde pequena. Você tem valores. O suco da Vera você não vai para o outro. E ao mesmo tempo ela, talvez por escutar na igreja, talvez por escutar em casa, por, sei lá, nasceu com esse conceito, compreende o conceito está sendo reforçado dentro da existência e ela sabe, se a gente não amar aquela pessoa que está sozinha, ela vai continuar sozinha. Se a gente não for lá, ninguém vai, ela não vai ter ninguém. Por que a gente tem que esperar que o outro faça? Por que a gente tem que esperar que alguém faça por nós? Essa menina tem 4 anos e tem total consciência. E ela falou uma coisa muito importante. Jesus falou na minha cabeça. Jesus falou na sua cabeça. Na cabeça de todo mundo. Quem é que pode negar essa lógica? Certo? Vejam o próximo, por favor. Tá? Tá bom? Tá. Mas come o seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Cadê a cabeça dele? Não tem cabeça. Isso Tá aí bom. é só as perninhas do polvo picada. Ah, e a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. O quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha? Ninguém come também. Ninguém come a galinha? É os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá. Nem o povo, é os animais.
Tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Polvo é os animais. Cães é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Ué, Eu tô emocionada com você. eu tô fazendo uma coisa saindo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. Então esse povo faz uma carne. Mãe, eu estou pitando. A simplicidade, a pureza e o amor mudam o mundo. Jesus veio ao mundo para nos levar a isso. Ame o próximo como a ti mesmo. Preciso falar? Não preciso falar, né? E nós somos ainda... Desculpem, mas a gente tem que falar a verdade. A gente é muito hipócrita ainda. Tá? Porque a gente cuida do cachorro e come a vaca. Na Índia não se cuida do cachorro, mas se cuida da vaca. É tudo animal. Ele tem essa consciência. É para cuidar. Que graça tem se ele não está de pé? Claro que eu sou suspeita para falar porque eu sou vegetariana. Mas eu não estou falando de vegetarianismo. Eu estou falando de consciência dessas crianças. São seres que estão vindo com uma consciência maior. Só que eles têm a consciência, se eles não tiverem a educação que nós que somos adultos hoje podemos dar, temos que dar. Essa virtude que eles já trazem na alma não será desenvolvida e dificilmente será aplicada em todo o seu potencial. Então, mesmo que sejam eles a transformar o mundo, eles dependem de nós. Então, nós é que vamos transformar o mundo quando nós fizermos para o próximo aquilo que a gente deseja que façam para nós mesmos. Essa que é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês saiam daqui com mais coragem, com mais ousadia, com mais fé e com mais vontade do que entrar. Obrigada por terem vindo nessa sexta especial. Obrigada pelo convite. Meus amigos, boa noite a todos. Pode enxugar as lágrimas agora. Os vídeos realmente são emocionantes, faz a gente refletir. A menina parece a Nicole. Sempre que eu vejo esse vídeo, eu lembro da Nicole. Que bom que vocês vieram prestigiar. Eu sei que não é a atividade normal da sexta, mas vocês largaram os afazeres de vocês, saíram das suas casas, vieram nos prestigiar. Acho que valeu a pena. Nós tivemos um feedback muito positivo pela internet. Então, um abraço aos nossos amigos da Rede Amigos Espírita. José Aparecido, que é uma pessoa que tem nos possibilitado fazer esse tipo de trabalho, tem nos ajudado muito. Um abraço para ele que está nos acompanhando a sua palestra. Juliana de Salvador, o Alírio de Portugal, tem uma pessoa de Portugal te assistindo, Adriano do Paraná, o J. Carlos, Johanna Molim, ali em Paraíba, o Fernando Fisch, que veio aqui de perto, que está presente, não está na Rede Amigos Espírita, não. E o Marcão também veio de São Simão nos prestigiar. Então, meus amigos, é um prazer realmente estar aqui com vocês, uma noite de reflexão, que a gente possa realmente entender o fazer ao próximo. Na semana que vem, nós vamos ter a última semana, as últimas atividades desse ano na casa, né? Então nós teremos a reunião na quarta-feira normal e o estudo na sexta também normal. Toninho vai nos abrilhantar aqui com mais uma música e depois nós vamos fazer a nossa prece. Todos estão convidados, os amigos da internet não, infelizmente, para o nosso lanche fraterno, tá bom?
você pensar em desistir da caminhada, não desanime, existe alguém esperando no fim da estrada. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia. Tenha coragem, não desista, meu irmão. Segue adiante. No fim da estrada alguém espera por você. Vai confiante. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Tenha fé e alegria. Tenha certeza que o amanhã renascerá, que a luz do sol vai te encher de energia. Não deixa a luz dentro de ti se apagar. Ela é sua companhia.